Olá, amigos do Mosaico, boa noite! Bem-vindos ao programa Há Mais Tempo no Ar, na televisão brasileira. Batemos um papo com a nossa correspondente em Israel de visita a São Paulo, acompanhamos o encontro de corais na CIP, visitamos a oficina de Hanukkah no Shil e muito mais. No oferecimento Einstein Hospital Israelita, vamos direto aos comentários da semana com ele, Rony Gottlieb. Rony, é com você. Meu comentário de hoje é sobre uma personalidade que a mídia americana, com raras exceções, chama de racista. Me refiro ao presidente Donald Trump. Uma filha casou com um judeu, a outra casou com um árabe. E ele está à vontade e em casa com todos eles. Só isso deveria ser suficiente para fazer os idiotas pararem para pensar. Ivanka não só casou com um judeu, como se tornou judia através de uma conversão ortodoxa. Tem velas de Shabat toda sexta-feira e assim por diante. O presidente americano tem orgulho da filha e de suas escolhas e jamais escondeu o casamento judaico dela para agradar a extrema-direita que também vota nele. Isso não é racismo, isso é a confiança de um pai na decisão da filha de se juntar ao povo mais perseguido da terra. Tiffany, a irmã de Ivanka, casou-se com Michel Boulos, um libanês que vem de uma importante família grego-ortodoxa, com raízes no Oriente Médio e na África. De novo, nenhum desespero por se casar com, aspas, estrangeiro, fecha aspas. Em outras palavras, o homem que os liberais chamam de supremacista branco tem netos judeus e árabes que ele adora. Não é à toa que ele tenha incentivado os acordos de Abrão no seu primeiro mandato, realizando aquilo que todos os cretinos do Departamento de Estado ao Itamaraty julgavam impossível: fazer com que judeus e árabes se dessem as mãos. Depois de décadas de paralisação, ele juntou Israel aos Emirados, Bahrein, Marrocos, Sudão e até o Cazaquistão. E nesse segundo mandato, ele intermediou acordos de cessar-fogo entre a Índia e o Paquistão, entre a Tailândia e o Camboja, fez um acordo de paz entre o Azerbaijão e a Armênia e, mais recentemente, entre Israel e os terroristas do Hamas. O presidente que os liberais gostam de acusar de racista é tudo menos isso. E sua teimosia assusta os burocratas da diplomacia. Você não gosta do jeito que ele fala? Eu concordo que ele parece mais um empreiteiro de obras do que um professor de Harvard. Mas ações falam muito mais que a conversa bonita e falsa com que nos acostumamos. O círculo íntimo do poder em Washington é composto hoje de judeus, árabes, americanos, israelenses libaneses, nigerianos e cristãos ortodoxos. Se esse é um racista, eu quero ser como ele. A CIP realizou um grande encontro de corais para celebrar a alegria, os milagres e a tradição da festa de Hanukkah. Vamos conferir. Com a chegada de Hanukkah, a Congregação Israelita Paulista promove uma noite especial de música, emoção e celebração. O grande encontro de corais, luzes, milagres e látkes reúne diferentes vozes para marcar esse período de fé, memória e renovação. A apresentação é conduzida por Ale Edelstein, que guia o público por meio de um repertório pensado especialmente para esse momento do calendário judaico, reforçando os laços comunitários e afetivos. Vai ser uma noite especial, vai ter um encontro de corais da comunidade, corais dos mais diversos estilos, idades, músicas. A gente vai se congregar, se reunir, a gente vai celebrar Hanukkah através da música, da espiritualidade e da alegria. Vai ser lindo.
direção musical de Tânia Travassos e arranjos de Alexandre Travassos, o encontro reúne corais de diversas idades e instituições, criando um espetáculo que une gerações por meio da música. Então a temática é sobre Hanukkah, luzes, milagres e latkes, que é comida especial de Hanukkah, e trazer todos os corais, ou pelo menos a maioria dos corais da comunidade, não foram todos que puderam vir, mas fazer uma grande comemoração, um grande encontro de corais. Então a gente reuniu muitos coros da comunidade e a gente pediu para que eles escolhessem 2 músicas para cada coro que respeitassem essa temática. E vai ficar um evento muito gostoso, muito legal. Eu acho que é importante a gente estar nessa cerimônia, nessa festa, para poder também se preparar para a festa de Hanukkah, principalmente, e entrar já no espírito. A gente sempre encerra com Hanukkah, né, que é a festa das luzes, né, tem vários significados, desdobramentos, mas eu acho que a grande coisa que fica é essa sensação de esperança, de trazer luz acima de qualquer sombra. E é isso que a gente espera de 2026, apesar de todos os desafios que nós passamos em 2025, que estamos ainda passando. A CIP faz 90 anos e queremos fazer mais 90. E acho que sempre tivemos desafios e vamos passar por mais desafios, mas sempre com luz, buscando essa alegria que a gente sempre tem nos festivais de dança, de arte, de música, que a CIP sempre fez com grande sucesso, unindo a comunidade, né, trazendo todos os corais, como a gente traz na Maratona de Dança, todos os grupos de dança aqui e enche essa casa, e é isso que a gente quer, unir nossa comunidade. E é esse espírito que inspira o grande encontro de corais. Transformar voz em luz, memória em emoção e música em celebração coletiva. Chegou o momento do quiz da semana. Solta a vinheta. O que é um shohet? A. Um músico. B. Um especialista responsável pelo abate ritual judaico. C. Um professor de hebraico. D. Um líder comunitário. As 5 primeiras respostas corretas no nosso Instagram levam para casa o super livro Senhor Mosaico. Vamos para um rápido intervalo, você não saia daí. Boas novas! Pela primeira vez na sua história, o mosaico vai ser visto em todo o Brasil. Em São Paulo, nas terças e quartas, às 21 horas, pelos canais 8 da Vivo e 9 da NET. No resto do Brasil, vamos ao ar aos sábados, às 21 horas, pela Sky e Oi no canal 28, pela Claro via Embratel no canal 3, pela Vivo Fibra, canal 239 e pela nossa TV brasileira, canal 20. Outra novidade é o WhatsApp Judaico. Ele consolida o que de mais importante ocorre no noticiário mundial de interesse da nossa comunidade. Entre gratuitamente através do link na bio do nosso Instagram. Com a Tribuna Judaica, você se mantém sempre informado sobre todos os acontecimentos da nossa comunidade no Brasil e no mundo. Assine a Tribuna Judaica e não perca nada do que acontece. Ligue 0800 55 10 18. O judaísmo tem regras e costumes para se despedir de um ente querido. E para cumpri-los, contamos com profissionais e voluntários. Nós nos orgulhamos muito deles, dos profissionais que compreendem que seu dia a dia é diferente e especial, e dos voluntários, cujo único pagamento é a certeza de estar colaborando com nossas famílias. Hevra Kadisha, mantendo acesa a chama da comunidade. Miriam
Miriam Sanger nasceu aqui, mas vive em Israel. Aqui estão algumas impressões de lá que você não encontra na nossa mídia. Pode rodar. Amigos do Mosaico, em vez de nós termos a nossa correspondente em Israel lá em Israel, Miriam Sanger está aqui no estúdio do Mosaico. Ela, de vez em quando, bate uma saudade e ela vem fazer uma visita aqui no Brasil. E nós vamos aproveitar para ouvir algumas coisas que muitas vezes num comentário mais formal não aparecem. Miriam, bom revê-la. Obrigada, igualmente. Eu aproveito essa oportunidade para te perguntar, estando em Israel, como você sentiu a volta dos reféns? Eu, como toda a população, isso foi uma coisa unânime, sentimos um enorme alívio. E foram semanas de muita alegria, de muita celebração, porque realmente a permanência dos reféns por mais de 2 anos era o fator mais crítico dessa guerra. Essa história dos reféns que estava demorando para trazer de volta, certamente criou divisões em Israel. Tinha gente que achava que vamos em frente, tinha gente que falava enquanto eles não voltarem, não se vai em frente. Esse alívio é meio que o final desse processo? Termina o processo da luta pelo retorno desses reféns, mas a discussão a respeito de Israel negociar a volta de reféns à custa de libertação de terroristas ou pagando qualquer outro preço continua. E essa divisão que você citou não era só entre a população, eram também entre as famílias dos sequestrados. A gente teve 2 organizações, uma do Fórum das Famílias que queriam a negociação a qualquer preço e outra de um fórum de famílias que não queria a negociação de forma alguma, dos seus filhos que estavam lá dentro. Isso é uma coisa que é difícil de entender, que é esse olhar que privilegia ou prefere a segurança do Estado de Israel e não em detrimento dos seus próprios filhos, exatamente. Para quem não vive em Israel, é difícil de entender, é difícil de compreender, porque, na verdade, é uma bruta demonstração de desprendimento e de heroísmo de pais e mães que falam não precisa negociar. E de sionismo, porque eles entendem que a libertação desses terroristas, assim como aconteceu com a libertação do Sinwar pelo refém Gilad Shalit, que ficou 5 anos como prisioneiro do Hamas, é muito perigoso, é um grande risco para Israel. Eu li ontem ou anteontem no jornal o presidente Trump dizendo: eu prometi para vocês que eu não ia sossegar enquanto todos os reféns tivessem voltado. Eu cumpri minha palavra. Como o presidente Trump é visto em Israel? Eu acho que a maioria dos israelenses entende que ele é o presidente mais amigo da história do país, assim ele é visto pela maioria dos israelenses. Claro que tem aqueles que criticam, sempre tem os que criticam a forma não diplomática com que ele lida com a situação, ou também agora começa a questionar os passos que ele está dando com a venda dos caças, por exemplo, para a Arábia Saudita. Mas eu tenho a impressão que a maioria da população entende que é um presidente forte, muito amigo de Israel e que está disposto a participar de todos aqueles desafios que Israel vive. A gente vê pelo noticiário uma certa proximidade do presidente, especialmente do seu genro, com o Catar, que nós achamos, pelo menos eu acho aqui na Galuto, que o Catar é o inimigo número 2. Se o Irã é o número 1, o Catar é o número 2. É disso que se fala, quer dizer, além dos caças que se quer vender para a Arábia Saudita, essa coisa de dar tapinha nas costas do Catar?
Então, na verdade, a estratégia do Trump, do Jared, enfim, da equipe do Trump eles abraçam para ter mais controle sobre os seus inimigos ocultos. O Catar é um inimigo oculto também dos Estados Unidos, porque ele é não só financiador de grupos terroristas como o Hamas, ele também é a casa da Irmandade Muçulmana, que hoje é uma organização superpotente, financiada pelo Catar, que prega a destruição dos valores ocidentais. Então, o que eu li, eu acho que faz muito sentido, é que o Trump ele deu um abraço de urso no Catar. Ele disse, Israel te atacou, vem cá, eu te protejo, vamos aumentar os nossos negócios, vamos investir mais na base militar, vamos ficar mais perto, mas começa libertando os reféns. Na minha opinião, foi esse o movimento que fez com que os reféns voltassem para casa. Pena que a gente não tem tempo para conversar muito mais. Como vocês veem, tem coisas que não estão no jornal, que não estão nem na internet, mas que a Miriam sabe de alguma maneira e que ela traz para a gente. Miriam, Baruch Haba, obrigado pela visita. Com prazer. E vamos ver se a gente conversa logo sobre mais alguns assuntos relacionados a Israel. Besimcha, com alegria. Muito obrigado. O Mosaico volta já já. No Safra, nós aprendemos de geração em geração que um banco se constrói como um barco, sólido, para enfrentar com segurança qualquer tempestade. Essa é a nossa essência. Assim é o nosso barco. Estamos há mais de 180 anos navegando por todos os tipos de mares e tormentas do mercado financeiro. Se você quer um banco para cuidar do seu patrimônio, procure o Barco e o Banco dos Especialistas. Quem sabe, Safra. Controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez, vou ficar com certeza, maluco, beleza, eu vou ficar com certeza, maluco, beleza. Suzano, uma startup de 100 anos. Anuncie na revista mais lida da comunidade. Revista A Hebraica. Ligue 3815-9159. Tradição de Hanukkah na sinagoga Oshil. O Mosaico acompanhou de perto. Pode rodar. Com a proximidade da festa de Hanukkah, o Oshil promove uma atividade especial para as crianças do Colégio Yavne. Uma manhã de aprendizado, tradição e sabores que ajuda as crianças a se conectarem com as histórias e símbolos dessa celebração tão importante para o povo judeu. Vamos conferir. O judaísmo só existe hoje porque a gente foi sempre passando de geração em geração os nossos costumes, nossa religião, a nossa festa, as tradições, culinária, tudo que a gente tem hoje foi passando de geração em geração. Eu falo que cada geração é um elo numa corrente. Então, cada geração a gente vai acrescentando mais um elo nessa corrente e passando, que é o principal, para a próxima geração, que é os jovens que hoje serão o futuro, né? Hoje, em particular, a gente vai ter uma visita de uma escola judaica do Yavne, onde eles vão vir vivenciar um pouco o que vai ser a festa de Hanukkah, que está chegando em breve. Hanukkah celebra um milagre que, segundo a tradição judaica, ocorreu quando os macabeus reconquistaram o Templo de Jerusalém. A história conta que havia apenas uma pequena porção de azeite puro, suficiente para acender a chama por um dia, mas o fogo permaneceu aceso por 8 dias. Por isso, alimentos fritos em azeite, como os latkes, fazem parte da festa. O que não poderia faltar é a comida típica, que são os latkes. Então eles vão fazer a receita e vão degustar. Isso tudo faz com que as nossas tradições caminhem de dor a dor.
As crianças também produzem o próprio óleo ao espremer azeitonas, vivenciando de forma lúdica um dos principais símbolos da celebração. Eles vão aprender que essa parte manual é bem interessante, como tirar, por exemplo, o azeite da azeitona, que através do azeite eles conseguem, vamos dizer, acender a Hanukkah como era no templo. Quando as coisas elas saem da teoria e vão para a prática, isso traz uma vida especial a essas mitzvot, aos feriados, às tradições. Então as crianças elas vêm aqui, é um formato de um passeio, então elas vêm muito animadas e elas conseguem, de uma certa forma, pegar aquilo que eles aprenderam na escola, um pouquinho da história, um pouquinho das mitzvot, dos conceitos e trazer à prática. Nós vamos fazer também uma Hanukkah que as crianças vão levar para casa. É uma latinha que eles podem levar para viagem, podem colocar as velas dentro e eles vão enfeitar com adesivos de Hanukkah. Em um clima de descoberta e diversão, elas conhecem mais sobre os significados da festa e, é claro, provam o resultado final. É hora de descobrir a resposta do quiz. A alternativa correta é a opção B. O shohet é o profissional treinado e certificado para realizar o abate ritual judaico de acordo com as leis de Kashrut. Ele conhece a Halahá e executa o processo de forma rápida, precisa e humanitária. E aí, você acertou? A nossa produção vai entrar em contato com os 5 primeiros que nos enviaram a resposta correta via inbox. Shohet é aquele que mata os animais permitidos, de acordo com a tradição judaica, de acordo com as leis judaicas. Ele é o matador, o açougueiro. Em alguns livros você vai encontrar até a palavra magaref. Um shohet, ele tem que fazer com que o animal morra com o menor sofrimento possível. Um shohet é uma pessoa muito religiosa, ciente dos seus deveres, conhecedor da Torá bastante, se bem que na Idade Média havia até mulheres que tinham esse cargo. Hoje em dia, não. Hoje se faz um curso para ser shohet, não é tão simples, não é tão rápido. Além da parte religiosa, da parte das leis do Talmud, o que pode, o que não pode e como se deve fazer, um shohet deve entender um pouco da anatomia dos animais e estudar. E um shohet nunca trabalha sozinho, ele vai com um companheiro que vai ser seu inspetor, o mashgiach ou bodek. Um shohet faz um curso e ele tem que, durante o curso, abater várias vezes animais, na presença de shohet mais experientes e de rabinos. E no primeiro mês depois que ele tem o seu diploma, sua Kabbalah, ele deve abater animais todos os dias. Depois, uma vez por semana, uma vez por mês, depois quando for necessário. Depois que se mata o animal, se abre e aí tem que se examinar por dentro se não havia nenhum resquício de doença que não deu para perceber com o animal vivo. Chegou o momento do Pinata Música da Semana. Roda aí! Bound in chains, we stumbled, our footprints in the ash, on the road towards a fate unknown. Behind us lay our city, smoke rising from its ruins. A once proud people now without a home. Having been foretold, grief and shame converged. But our sorrow never turned into despair. We knew we were a
still beloved to Hashem. And that's when the world first heard this sacred prayer. Lishana, Lishana, Haba, Birushalayim. Lishana, Haba, Birushalayim, Habenuya. Lishana, Lishana, Haba, Birushalayim. Birushalayim, Habenuya. A homecoming soon followed, a blessed second chance. Jerusalem, its sanctity reclaimed. As velas de Shabat na próxima sexta devem ser acesas às 18h27 ou quando você chegar em casa. O Kabbalat Shabbat da Betel, Rua Caçapava 105, acontece de forma virtual e presencial mediante a inscrição. Cuidem-se, até o próximo programa. Shalom, Mosaico!